capítulo 16, último versículo. Pastor, chegou um dia, disse para a igreja: amanhã nós vamos estudar o capítulo 17 de Marcos. Mas chegou no outro dia, quantos leram o capítulo 17 de Marcos? Uma porção de gente levantou a mão e disse: então hoje vamos falar sobre a mentira. Então vamos lá, Marcos capítulo 16, o último versículo, comigo, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Meus irmãos, nós temos uma longa história que diz respeito à viagem que fizemos nesses últimos dias ao leste europeu. Falar tudo aquilo que Deus fez seria impossível, porque são muitos números, são muitos fatos, são muitas situações, e torna-se isso naturalmente difícil e até cansativo para os que vão ouvir. Mas a nossa preocupação principal é falar no sentido de que Deus preparou para nós um campo muito vasto, e nós não sabíamos disso. Nós éramos simplesmente inocentes, e tudo aquilo que nós vimos no princípio, no começo, para entender inclusive a vontade do Senhor. Nós vivíamos em tradição, igreja tradicional. Minha família deu o maior número de igrejas, de pastores, as igrejas tradicionais, inclusive a uma delas. Então nasci nesse ambiente. Mas lá um dia veio um momento que todos conhecem, que marcou para nós aquilo que o Senhor já estava fazendo em alguns lugares, que era a última visitação do Espírito Santo, profetizada pelo profeta Joel, confirmada por Pedro no Pentecostes, falando a respeito do grande e terrível dia do Senhor, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Grande para aqueles que estão esperando, e terrível para os que não estão esperando, evidentemente. E para esse dia havia uma promessa do derramamento do Espírito. Nós começamos a conviver com esse derramamento do Espírito, e até nem saber muito bem como é que as coisas caminhavam e como é que nós íamos lidar com aquilo que nós estávamos vendo. Por certo, amanhã nós vamos falar sobre esse assunto com mais detalhes, que é um pouquinho da história daquilo que muitos já conhecem, que estão vivendo aqui conosco. Mas o fato é que o tempo foi passando, e com as lutas, os obstáculos naturais, nós fomos convivendo, e nós começamos a entender uma coisa: é que a obra de Deus, Ele é que faz. O tempo mostrou isso em todas as épocas. A primeira época, o primeiro período da igreja, foi o período apostólico. Os apóstolos morreram. Eles saíram de circulação no ano 100, já não tinha mais nenhum deles vivo. E eram os apóstolos. Então a igreja apostólica, praticamente, sob o sentido de governo,
Aparentemente havia desaparecido. Aí vieram as perseguições, lutas, perseguições. Então, na verdade é que a igreja apostólica ela ficou para trás. Ela deixou os escritos, ela deixou a doutrina, mas ela não pôde dar sequência a novos apóstolos. No projeto de Deus, quer dizer, Deus ele é o Deus de justiça. Todo posicionamento, quer dizer, todo projeto dele é dentro da justiça. Então os atos de Deus são atos de justiça. Na época a igreja foi perseguida pelo Império Romano. Então veio Constantino no ano 312, com todo o Império Romano que havia crucificado a Jesus, que havia dominado o mundo daquela época. É como se o Senhor dissesse assim: bom, eles são os donos do mundo, né? São os senhores do mundo. Vou passar para eles aqui o cristianismo para eles tomarem conta. Constantino, em 312, deve ter tido uma experiência com Deus. Eu não duvido nada que ele tenha tido. Mas o que é que aconteceu com Constantino, imperador romano? Ele pegou, trouxe o paganismo. Então, o que era o paganismo, né? Era o culto a deuses, né? Que eles eram os deuses pagãos. Então, tudo que existia na natureza, força da natureza, outras coisas que eles criavam. Então tudo para eles era divino, era Deus, era isso e tal. Então eles transferiram isso para dentro do cristianismo, jogaram a idolatria e o paganismo, lá do paganismo, para dentro do cristianismo. Simplesmente, o que eles fizeram? Desviaram, quer dizer, Constantino não conseguiu dar sequência àquele evangelho da igreja primitiva. O tempo passou, cai o Império Romano. Não conseguiu nada com relação à prosperidade do cristianismo. Nomeou pastores, nomeou bispos, espalhou aquilo pelo mundo inteiro. E quanto mais ele agia e todo o império, tanto mais a igreja se deturpava, ela perdia o seu rumo e ela não conseguia. 1000 anos foram passados, foi o período chamado medieval. Cai o Império Romano, entra a religião, com o nome de cristianismo. Fez nada. Pegou tudo que não prestava, ela jogou para dentro do cristianismo, tudo. Idolatria, feitiçaria, ela jogou tudo para dentro do cristianismo. Todo o Velho Testamento que já estava abandonado para lá, jogou também. Os ritos, né, vestes sacerdotais, aquelas coisas todas, sino, vela, jogou tudo para dentro do cristianismo. 1000 anos, nada. Perseguição, a igreja levantava uma ali, matava. Então, uma igreja que todo mundo entende, quem tem um pouquinho de juízo sabe que não era a igreja do Senhor. Haviam fiéis. E nisso estava o projeto de Deus nos fiéis. Mas de repente Deus levanta um homem Lutero, 1530, encerra todo aquele período medieval, um homem. Os outros eles matavam, faziam, mas aquele ele preservou, ele traduziu a Bíblia, jogou, né, para o conhecimento do mundo daquela época, auxiliado pela imprensa, né, que já era Gutenberg, tinha já descoberto a imprensa. Então aquilo tudo entrou na vida do povo daquela época, que queria, na verdade, uma independência da igreja, que eles estavam todos dependentes da igreja. Então havia os senhores feudais, a Europa era toda uma composição de feudos, alguns feudos grandes, como era o caso do feudo alemão, do príncipe da Alemanha, que era o mais importante, Frederico, e ele estava desesperado para sair daqueles 1000 anos de dependência de um cristianismo que não tinha mais motivo de ser como cristianismo. Não cria na palavra, não cria em nada, cheio de dogmas, uma porção de coisas, totalmente desvirtuado. Lutero coloca 90 e tantas teses lá na porta da igreja, das 90 e tantas, só 4 foram importantes, né? Todo mundo conhece. E ali veio a grande reforma do século XVI. Então o que a gente entende? É que Deus, ele usa o homem, mas ele não depende de multidão, ele sempre foi um. Ele chamou Abraão um, Moisés um, Davi foi um, então Lutero foi um. Lutero, lá, o que ele fez depois, isso não pode. Ver as guerras, ver a pós-reforma,
Então a igreja foi repensada. Vamos repensar a igreja. Aí veio Calvino, não é? Calvino lá da França, veio Zwinglio na Suíça, Melanchthon, uma série deles também. Mas tiveram que pegar em armas, botar exército para fazer valer o que estava escrito na Bíblia. Bem, mais uma ação do homem, não funcionou. Século 17, 18, 19, então, foi marcado, especialmente no século 17 e 18, por ondas, não é? Visitações do poder de Deus. Então, havia as igrejas, mas o Espírito Santo começou a visitar as pessoas no meio da rua. Então, o que aconteceu? Eles caíam de joelhos nas praças, então abandonavam, confessavam seus pecados publicamente, no meio da rua. Os bares, aquelas coisas, os panários, aquelas coisas todas, aquilo que, né, afastava às vezes as pessoas dos vícios, eles abandonavam simplesmente. Nesse período, homens se levantaram ali, tiveram uma participação, mas o que aconteceu na verdade? Eles não entenderam tudo, e também talvez nem era para entender. Não estava na cabeça deles o entendimento daquilo que se devia fazer com aquela bênção que estava vindo. Então, mais uma vez, nós entendemos que Deus realiza a sua obra, Ele usa o homem, todas as pessoas são úteis, mas ninguém é indispensável. Nós começamos a ver isso conosco. Esse processo começou a se dar conosco. Nós começamos a ver em toda essa luta que nossa participação é uma coisa voluntária e só tem um detalhe: tem que prevalecer a vontade do Senhor, do Espírito Santo. Se não for, para nós não interessa, e muito menos para Deus também não interessa. Nisso vai uma diferença muito grande de você usar a Deus ou o Espírito Santo e do Espírito Santo lhe usar. Então a religião em si, ela quer usar a Deus, ela quer usar o nome do Espírito Santo, ela quer usar o nome do cristianismo, mas a grande verdade é que não é isso que Deus quer. Ele quer, né, que o homem fique à disposição dele, porque ele só vai realizar a obra dele com o homem à disposição dele. Nós vimos isso nessa viagem que nós fizemos a mais, além daquela experiência que nós já temos tido com relação à obra, com relação ao nosso tempo, a nossa vivência e tudo isso. Nós vimos que nós não temos, nós paramos, sentamos, mas a obra continua. Nós adoecemos, mas a obra continua, ela vai continuar, porque é a obra do Espírito Santo. Ela não vai depender, né, exclusivamente de uma pessoa, de um líder, seja o que for. Nós temos a nossa participação, nosso envolvimento, cada um, Deus levanta para uma função, e nós só temos que fazer uma coisa. E quando saímos daqui, dessa última vez, para esse trabalho, no leste europeu, não é que foi essa a primeira vez. Nós tivemos algumas idas de outros irmãos que já tinham estado lá, em algumas reuniões, e com os irmãos naquela região lá. Mas agora, nós já era uma coisa diferente, porque nós estávamos recebendo convites para que nós levássemos para lá aquilo que os irmãos de lá viram aqui. Nós recebemos um grupo grande, 150, 200 pastores de lá. Eles tomaram conhecimento. Não é que eles não conhecessem o Evangelho, não. Não é que eles não soubessem dos movimentos que o mundo inteiro tem. Não é que eles estivessem alheios ou alienados a tudo isso que está acontecendo em volta, a toda a situação do mundo, a essa revolução, até sob certo aspecto, até com o nome de evangelho. Não é que eles sabiam de tudo, mas eles viram que, da forma como estava, como eles emergiram de uma situação, vamos dizer, totalmente desigual. Por quê? Porque o evangelho naquela região emergiu de uma situação muito difícil, que era de uma perseguição. O regime que estava ali, político, não dava tréguas, então eles não tinham liberdade de culto. Era simplesmente distribuir um folheto, em certos lugares, era preso, era condenado, era mandado para fora 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, era aleatoriamente.
Bíblia nem se fala. Então o que existia, na verdade, antes da perestroika? A perestroika foi o quê? A perestroika foi uma liberdade dada ao povo a partir de determinado instante, que foi mais ou menos uns 10 anos atrás, por aí assim, não me recordo muito bem. Então foi a perestroika, foi uma abertura para a liberdade individual e religiosa. Mas antes, então, o que eles tinham? Eles tinham um evangelho, tinha, que nós aqui no Ocidente não sabíamos que existia, porque era impossível um contato do Ocidente com o Oriente, com aquela região lá, com a Europa Oriental. Era até chamada Cortina de Ferro, porque ninguém penetrava, ninguém sabia o que acontecia. Mas as perseguições, as histórias piores que se pode imaginar, de martírio, de sofrimento de um povo subjugado, maltratado, sem direito a coisa nenhuma. Então era isso que existia. Então eles tinham o que se chamava a igreja subterrânea. O que era a igreja subterrânea? A igreja subterrânea eram comunidades que se reuniam escondidos do governo, em locais onde ninguém podia saber que eles se reuniam, só eles sabiam onde podiam se reunir. Eles tinham medo da sombra deles, dos vizinhos, dos parentes, sem falar da KGB, que era a polícia soviética, que agia impiedosamente. Porque, na verdade, o regime, a instrução do regime era aquela que todo mundo conhece. Era o afastamento totalmente de conhecimento ou de entendimento a respeito de Deus. Então, era o ateísmo, né? Era o materialismo, então todo aquele, até a ciência do materialismo. Quer dizer, era uma coisa que é muito além de simplesmente uma pessoa que diz assim: eu não creio em Deus, graças a Deus. Lá não era assim, ele não cria porque não cria mesmo. Então, o ateu nosso aqui era diferente, o deles não. O deles, eles tinham um ateísmo, né, científico, onde você fazia um curso superior de ateísmo, onde você frequentava uma faculdade e saía doutor em ateísmo. Então, eram os elementos que iam fazer parte do governo, administração. Então, com aquela ciência toda, então, e com todo aquele povo à disposição, todos aqueles elementos à disposição de perseguição, de opressão, de prisão, de tudo isso, aquele policiamento todo. Então, eles eram absolutos. Ninguém se levantava, ninguém nem imaginava vamos dizer, de se antepor a qualquer tipo de ação. Nesses 10 anos depois, se foi mais, se foi menos, isso não importa. Nesse período que eles se levantaram, o que aconteceu na verdade com eles? Eles saíram como se fosse uma terra virgem. Então havia terra, mas a semente, ela não nascia porque não podia plantar. Então, aqueles que mantinham a terra, eles mantinham, eram os cuidados que tinham para não haver o prejuízo, aquelas coisas que podiam acontecer. Então, o terreno era um terreno fértil, mas um terreno impossibilitado de plantar. Por quê? Por causa dos obstáculos à plantação. Então, eles viviam nas igrejas chamadas subterrâneas. Um grupo aqui, outro grupo ali, conversar na rua, falar na rua. É interessante que quando você vai a qualquer daqueles países, porque depois que a União de Repúblicas Socialistas, soviéticas, então eram vários países que foram agregados praticamente com o centro em Moscou. Então foram aproximadamente 15 países: Lituânia, Letônia, Estônia, Bielorrússia, Cazaquistão, Azerbaijão, Uzbequistão, Ucrânia. Então aqueles países todos receberam, depois da perestroika, uma independência. Foi até uma coisa assim surpreendente, porque na verdade o que desabou foi o sistema, foi o regime, com todo aquele aparamento que tinha. Porque se eles viviam, se a União Soviética vivia, ela vivia, na verdade,
em função daquelas nações que estavam em volta. Então a Ucrânia tinha um tipo de produção, os lá de cima, Letônia, Estônia, Lituânia, eles tinham outro tipo de produção, então tudo convergia para o regime. Quando veio a abertura, então todo mundo, agora a vez é nossa, vamos embora, sai. Então 15 dependentes. Por último ficou a Chechênia, está até hoje lá. O primeiro-ministro da União Soviética não deixa de jeito nenhum. Já derrubaram dois aviões saindo de Moscou no intervalo de 3 minutos. Botaram uma bomba, caiu o primeiro, daí a 3 minutos caiu outro, 86 pessoas mortas. Mas a luta deles aí, ele não quer soltar a Chechênia por algum motivo que tem lá. Mas os que puderam sair, saíram. Então vejam só, daqueles países que saíram, há uma grande parte deles muçulmana. Só que os muçulmanos não abriam a boca, que não eram doidos. Entre muçulmano, o sistema deles, que hoje todo mundo conhece, de violência, de radicalismo, lá não dava, porque o regime não dava, ele não admitia de forma nenhuma ninguém com nome que não fosse, que não tivesse atrelado àquilo que era o que eles queriam. Mas quando veio a independência, alguns países, como por exemplo o Azerbaijão, o Uzbequistão, eu sempre confundo os nomes, mas também ninguém sabe, nem eu também. Tá empate. Turcomênia. Então esses países, e ali na vizinhança, Afeganistão, que não tem nada a ver com eles, mas altamente radical, um islamismo, muçulmanos radicais de toda aquela região ali, desce um pouco lá para Paquistão, do mesmo jeito, então, áreas daquele tipo. Mas nós começamos então a ter contato com esses irmãos, e foi um primeiro contato, e quando eles descobriram, na verdade, aquilo que nós, depois de 40 anos, quase 40 anos, conseguimos entender, porque na verdade o Senhor nos trouxe dentro de um processo. Então as doutrinas, o Senhor foi instituindo as doutrinas, não houve mudança. O que tem havido é um aperfeiçoamento, um direcionamento, porque em cada época da história da igreja há uma ênfase. Em cada período há uma ênfase. Por exemplo, na igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, qual foi a ênfase? A ênfase foi ao cabeça, que é Jesus. Por que o cabeça? Porque a doutrina toda foi do cabeça. Ele é que ditava o cabeça. Então era a ação do cabeça. Qual é a ênfase agora? A ênfase agora é corpo. É corpo. Mas cabeça e corpo simplesmente não tem significado, porque na verdade tudo isso depende de quê? Depende de uma ação interior, que é o sangue, que é esse mistério que todo o corpo tem, que faz em parte todo o processo da vida, que traz na verdade para o homem a sua própria existência. Então é a forma de viver. Então o estímulo é aquilo que leva, então aquilo que todo mundo conhece, um pouco de fisiologia, um pouco de anatomia, isso não importa. O que importa agora é entender que é tudo muito simples. O evangelho é simples. É o cabeça, Jesus, o corpo, a igreja, o sangue, o Espírito Santo. É aquilo que está circulando no interior da igreja. Se a igreja é fiel. Se ela não é fiel, isso não vai. Ele não tem o direito de circular ali. Então já não é o corpo de Cristo, é outro corpo, é carne. É diferente do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a operação do Espírito Santo na vida da igreja, dirigindo, governando e orientando. Vamos então agora entrar na parte que é mais importante. Então toda a ênfase agora é essa. Quando os irmãos vieram de lá e descobriram que a ênfase agora é essa, aí pergunta, mas por que a ênfase é essa? Como é que nós estamos dando essa ênfase? Os outros estão dando? Não. Eles falam até nisso, mas não há ênfase nisso. Por que não tem? Porque eles não têm revelação. Quem está em volta não tem revelação. Os grupos estão aí, eu tenho que dizer isso. Eu não posso deixar de dizer.
Religião é uma coisa, revelação é outra. O que é revelação? É aquilo que vai além da letra. Então, quando eu digo assim, eu pego a Bíblia, abro a Bíblia, diz assim: a Bíblia diz que você deve guardar o sábado, todo o Velho Testamento. Mas o sábado é parte do culto da lei do Velho Testamento. O velho pacto, antes de Jesus, era para o judeu. Então tinha o cordeiro no culto, tinha o sumo sacerdote, tinha o templo e tinha o sábado, que era o dia separado para isso. Quando você abre a Bíblia, letra sábado, então você tem que guardar sábado. Mas quando você vai pela revelação, você vai ver o seguinte: primeiro, o cordeiro, eles imolavam lá, era o cordeiro criado no campo. E quando Jesus morreu, ele era o Cordeiro de Deus, então era o Cordeiro eterno de Deus. Então, aquele Cordeiro do campo deixou de ter valor, não é mais. Agora Jesus passou a ser o Cordeiro eterno de Deus. Então a dimensão mudou. O templo, quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Então não havia mais separação entre o homem e o Santíssimo e Deus. Então o homem vai diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo. E eu pergunto, onde é que está o limite? Está no véu? Não existe mais limite, porque é eterno. O tempo passou a ter a dimensão de eternidade, né? Chegou a hora que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Não tiveram 2 ou 3 reunidos. Então acabou aquela ideia de um lugar onde você prepara todas as coisas bonitinhas aqui. Ali no cantinho você põe uma vela, no outro você põe um sino, no outro você põe um incenso, no outro você põe um canto, no outro você põe um negocinho, põe uma florzinha, entendeu? E aquilo tudo não conhece, né? Que são aquelas estruturas que as pessoas se baseiam naquilo, nada, um negócio que está olhando, está vendo e às vezes está até cheirando. Mas, e eu, por exemplo, eu tenho horror, né? Eu chegar num lugar que vê cheiro de vela com cheiro de flor, eu tenho horror. Quando eu morrer, eu tenho certeza de uma coisa: não vai ter vela, porque se botar vela eu ressuscito. De tanto horror que eu tenho. Não há coisa mais tétrica do que isso. Mas tem gente que gosta, né? Gente que gosta. Chega assim, cheirinho bom de defunto, né? Então vejam só. Então o templo perdeu a dimensão, o cordeiro é o eterno, o sacerdócio passou não era mais, acabou ali com Arão, que preparava com os levitas todo o culto. O sacerdócio acabou ali e entrou agora Jesus como o sacerdote eterno. Então a Bíblia diz assim: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi um sacerdote que não teve princípio nem fim, foi rei de Salém, Jerusalém. Então Jesus é descendente de Melquisedeque. Ele não tem princípio nem fim, então ele é eterno. O sacerdote de Arão terminou ali no sacrifício de Jesus. O cordeiro terminou ali. O templo terminou ali. Ficou o sábado. Aí o sábado, aí o camarada vem de lá: eu guardo o sábado, porque está na Bíblia. Não, está na letra. Não, estou na palavra. Não, você está na letra. Por quê? Porque Jesus passou a ser o nosso sábado. Ele passou a ser o nosso descanso. Então nós descansamos em Jesus fisicamente ou espiritualmente? Qual é o nosso descanso? Nós descansamos em Jesus todos os dias. Então nós não temos um dia de descanso. Nós não descansamos sábado, não somos sexta-feirista, não somos sabatistas, não somos dominguistas, nem dorminguistas que dormem de domingo de tarde. Nada disso, né? Nós guardamos, nós então descansamos em Jesus todos os dias, porque é o descanso da alma. E Jesus diz assim: vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei e encontrarei descanso para a vossa carne. Não é isso? Não, para a vossa alma. O judeu guardava o sábado para descansar a carne, mas nós não. E tanto é assim que hoje não existe nem isso mais. Hoje você tem o domingo, você tem o sábado, que é a semana chamada inglesa. Os franceses estão pensando na sexta-feira. E aqui no Brasil, nós estamos esperando qualquer hora não precisar de trabalhar, só no dia do trabalho. E a grande preocupação nossa é saber assim: e quando vão ser as férias?
Você fala, Manato, você tem que arranjar um jeito, ser deputado federal, você arranja um jeito de botar feriado logo nesse negócio aí, rapaz. Ninguém está aguentando mais trabalhar, não. Já temos, né, até uma fome zero, casa zero e tudo zero, mas estamos como nós queremos, né? Muito bem. Estou falando mal, não, né? Eu gosto do Lulinha. Gente fina. Então veja aqui. Nós então temos que entender como é a palavra, o que é a revelação. Então nós não temos mais motivo nenhum, mas a religião guarda. Ah, porque no Velho Testamento não se come carne de porco. E o que tem carne de porco a ver com salvação? Não é? É melhor você comer carne de porco, passar mal e ir mais depressa para o céu, do que não comer e ficar aí, os bichos comerem você, não é isso? Porque a Bíblia aí pode dizer assim, o fraco espiritualmente, come legumes, não é? Verdurinha, negócio de coelhinho, aquelas coisas, que até é uma recomendação médica, quem pode comer só verdura, nós não temos nada com isso. Aconselhamos até que as pessoas, podendo se abster de carne, né? Mas isso não quer dizer nada uma coisa com outra. Então, você é fraco espiritualmente, deve comer essas coisinhas mesmo, comida de coelho. Agora, você é forte espiritualmente, come tudo. Brita, arame farpado, paralelepípedo, caco de vidro. Então nós estamos mostrando a dimensão da religião, como é que ela é. Como é que ela fica enjaulada na razão e ela não entra na revelação, então ela fica a vida inteira lá no Velho Testamento, quando a obra de Deus já passou lá na frente. Então, revelação, estou mostrando o que é revelação. O que é revelação? Revelação é isso aqui, pronto. E aí? Não há dificuldade nenhuma nisso. Vamos lá. Eu não comecei ainda, hein? Eu vou falar um pouquinho hoje, amanhã eu falo o resto. Então, os irmãos, são 7 horas, nós temos o nosso jantar às 10. A sopia, né? Não, mas daqui um pouquinho eu não vou muito não. Então veja aqui. Os irmãos que vieram de lá, eles viram isso. Eles começaram a fazer a diferença entre aquilo que nós entendemos e aquilo que, de um modo geral, os grupos evangélicos, religiosos, trouxeram lá para eles e levam. Inclusive dinheiro, levam dinheiro. A Europa leva dinheiro, a América manda dinheiro, todo mundo manda dinheiro. Aí falaram, e como é que nós fazemos? Então vocês ficam com o dinheiro dele e fica com a bênção que nós está sendo. Trouxemos aqui, nós não temos nada, então você fica com a bênção, né? Fica com dinheiro também para ajudar, vocês precisam. Saímos daqui, a igreja ficou 24 horas de oração. Então nós já tínhamos um contato, os irmãos estão entendendo. Já temos igrejas já na América, né? Na América Central, América do Norte, né? Naquela parte do Canadá, nos Estados Unidos. Então nós temos na América do Sul, né? Na África. Na mesma época estava um grupo nosso lá na África, com um representante de 4 ou 5 países, pastores, em reunião. Eles queriam conhecer a igreja e participar conosco. Já existia também um outro grupo lá em outros países. A Europa praticamente atingida, Japão, né? Nós tínhamos a igreja, a Coreia e tudo isso, mas tudo, como se diz, venda, né? É como se estivesse fazendo venda assim, pedacinho, né? Aqui na meia quilo de feijão, 50 gramas de manteiga, aquelas coisas assim. Lá nós vimos a coisa por atacado. Aqui o varejo, né? Esses países outros, mas Deus estava nos preparando, porque na verdade quando você sai de um município para outro tem uma diferença. Quando você sai de um estado para outro, mas a obra aqui não é diferente. É diferente daquela que eu vi em tal lugar, é diferente, porque muda muito, né? As pessoas têm dificuldade de absorver, quanto mais distante. Então, nossa grande preocupação hoje é que um povo entenda uma responsabilidade que não está localizada numa igreja pequena. Então o irmão diz assim, pastor, olha aqui, eu vou comprar um órgão, vamos dar um órgão muito bom para aquela igreja. Espera aí, você não vai dar órgão nenhum para aquela igreja. Você quer ouvir tocar órgão, um órgão bonito? Não, você vai dar para o Senhor. E nós vamos ver se aquele órgão vai para lá. Porque a igreja é tão pequena que não vai nem caber seu órgão lá.
né? Deixa o violão mesmo lá. Então, nossa, então as pessoas ficam pensando na igreja local, e o que é natural. É natural, gostar do cantinho, né? Gostar do cantinho ali e tudo. Tem gente que gosta tanto do banco que ele senta, que o visitante chega e não dá lugar. Ele empurra o visitante, faz igual o gato exprimido. Vai, o visitante sai pelo outro lado. Guardando lugar pro marido, pro filho, pro não sei o quê, pro neto, pro genro, não sei nem pro caso aqui, pra sogra. Então veja aqui os irmãos, nós começamos a entender, e quando nós chegamos diante de tudo que nós vimos aquilo que o Senhor nos prometeu. Abrirei as portas do mundo. O mundo será atingido ainda nesse ano, todos os países. E nós não podíamos imaginar que nós íamos nos deparar esse ano com essa grande abertura. Nós tivemos sim, saímos daqui, o anteriorzinho só para na situação. Isso, aqui da Toca, aqui de Vila Velha, da Cibá, São Pedro, e viemos aqui para Portugal. O primeiro seminário foi em Porto, logo em seguida, no mesmo dia, Lisboa. Tivemos o presbitério, de lá fomos então a direção a outro, agora ao leste europeu. Vamos aí? Só para isso aqui. O primeiro lugar que nós foi para o país chamado Bielorrússia, cidade de Minsk, que é a capital da Bielorrússia. O outro grupo se deslocou para Kiev. Enquanto nós fazíamos o seminário em Minsk, o outro grupo estava iniciando o seminário aqui em Kiev. Chegou antes um pouco, mas o seminário só começou na segunda-feira. Também foi o dia que nós já tínhamos terminado tudo lá e pegamos a segunda parte do seminário de Kiev. Nós estávamos aqui na Bielorrússia, em Minsk. De Minsk, nós viemos para Kiev. Os irmãos que estavam em Kiev já tinham feito o seminário até metade do dia e logo fizeram parte de uma reunião e vieram para Odessa, aqui também, cá embaixo, né, já na região da Ucrânia. Depois eles voltariam para Kiev no voo e nós estaríamos todos juntos em Moscou, estaríamos todos juntos para a última reunião naquele país. Para os irmãos terem uma ideia, nós devíamos ter representantes de pelo menos uns 30 países, 20 e poucos a 30 países, por aí assim, países. Tanto do leste europeu, toda aquela região ali, como de outros países, até, aliás, praticamente do leste europeu. Mas tínhamos gente, inclusive dos Estados Unidos, nós tínhamos gente também de Israel, nós tínhamos 2 pastores de Israel, com igrejas lá, com 24 igrejas lá, querendo a nossa ida. Veio um grupo especial dos Estados Unidos para nos fazer um convite para uma grande reunião que eles vão ter lá de pastores naquela região, que envolve um grupo de ucranianos que se localizou numa região ali dos Estados Unidos. Tem quase ou mais de 1 milhão de ucranianos morando naquela região, e muitas igrejas na Califórnia, né? Em Sacramento, e todas aquelas regiões. Já tivemos lá, eu não estive, os irmãos estiveram, já fizeram parte de uma reunião, seminário, eles ficaram de FIRA aqui, um grupo de quase 30 para participar de um seminário aqui conosco. Então há um interesse muito grande desses irmãos. Tivemos pastores da África do Sul, além de outros daquela região ali. Então nós tínhamos em todos esses países aqui, todos os países da antiga União Soviética, nós tínhamos representantes, com exceção da Turcomênia, que ainda é alguma coisa que estamos, né, orando para ver como é que vamos chegar lá. A região de maior resistência hoje é
Uzbequistão. É Uzbequistão. O pastor, o bispo, eles chamam bispo ou pastor, é o responsável pela região. Ele levou um grupo para organizar um presbitério que ele queria fazer lá. Eles estão sendo perseguidos e nós estamos trazendo a informação aqui para os irmãos, porque lá é um país muçulmano. A ordem é matar. É matar. Evangelizou, falou na rua. Se o indivíduo é muçulmano, ele não aceitar, ele matou o cristão, não tem problema nenhum. Inclusive, um dos prefeitos de uma cidade mandou passar o trator em cima de todas aquelas locais onde se reuniam os crentes ali. Então, uma perseguição ainda muito grande, saiu do comunismo e entrou para o muçulmano. Então, eles fazem todo esse tipo de perseguição. Mas lá estava o ancião ali, em Moscou, estava conosco naquela última região de Moscou. Na Bielorrússia, então, vamos voltar. Na Bielorrússia tivemos um contato, então, com o pastor Sergei Gromit. Esse pastor havia perdido a esposa e estava sob um regime difícil, porque não tinha se passado ainda 2 meses e o seminário ia ser lá para 600 pastores, 1.200 obreiros que são pastores também, de toda a Bielorrússia, e todos estavam lá. Tivemos 2 reuniões de 3.000 pessoas cada uma, reunião inclusive com todos esses pastores. Então saiu aquele primeiro grupo e todo o grupo, uma igreja muito grande, o templo lá é muito grande, cabe 3.000 pessoas, tem algumas fotografias, por certo, que até nós somos um pouco descuidados nisso, porque às vezes as pessoas, os irmãos até falam, vocês podiam ter feito uma reportagenzinha fotográfica, mas sai umas fotografias aí, algumas os irmãos, se botar aqui, os irmãos não ficam sabendo o que é estar de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Amadeu é bom fotógrafo, Alínio nem se fala, perdeu até a mala, e outros mais. Então, esses são os nossos fotógrafos. E eu que gosto de fotografia, tenho raiva quando eu olho para o espelho, imagina. Então vejam aqui, continuando então, chegamos lá, os outros irmãos estavam aqui no Kiev, o outro grupo estava no Kiev. Nessa reunião aqui, o Senhor dominou a reunião. Qual foi a nossa palavra? Né? Qual foi a nossa palavra de seminário? A palavra de seminário foi aquela que nós falamos aqui. Nós estamos vivendo um momento profético. Nós temos consciência desse momento profético e levamos para ele essa consciência, dizendo o seguinte para todos eles, isso é uma palavra geral, que nós estamos diante de um relógio, de um tempo, o ponteiro está rodando, o tempo está passando e nós não podemos ficar parados, porque o tempo não vai parar, o tempo vai continuar andando. Se nós pararmos, o tempo não vai parar. E que nós estamos ali com uma missão de levar para eles aquilo que eles não puderam receber nesse período que eles tiveram no cativeiro, tiveram na igreja subterrânea. As nossas lutas se travaram aqui no sentido de preparar, como se tivesse o seguinte: nós tivemos cavado aqui, né, em lugares profundos, difíceis, e ali pegássemos um tesouro, e eles lá na pobreza, de repente ficaram sem ricos. Olha, nós estamos trazendo aqui, o tesouro está aqui, desses quase 40 anos está aqui, para vocês que estão emergindo da pobreza espiritual. Porque eles não podiam se relacionar, dons espirituais, nada disso, não havia um crescimento de batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Então, uma grande dificuldade para eles entenderem um evangelho com profundidade. Perseguidos, eles só sabiam dizer o seguinte: pode me matar, mas eu não vou deixar de servir a Jesus. Esse era o testemunho deles, levado para as geleiras, levado para as prisões, afastado dos familiares, filhos que eles tiravam o direito de paternidade. Era aquilo que todo mundo conhece, uma história triste, e que cada um deles tinha uma história. Depois eu vou chegar no Kiev, eu vou contar a história do grupo que eu encontrei lá no Kiev, fazendo parte do presbitério. Mas ali então,
Nós tivemos a oportunidade de ver irmãos aqui da Armênia. Esse aqui foi 3.000 quilômetros de viagem de carro. Ele tomou conhecimento da reunião lá. E isso deu um fato interessante com relação a esse pastor da Armênia. Ele assistiu aquilo que todo mundo, qualquer pessoa que vai ouvir uma coisa nova, ele fica na expectativa. O que é que esse cidadão lá do Brasil, né? Porque todo mundo pensa, Brasil, todo mundo conhece lá fora. Brasil, como a pior coisa do mundo. Ninguém se iluda com o Brasil. O Brasil só tem os dentinhos de Ronaldinho e mais nada. E aquele pitucho que ele botou agora tem um outro que botou um pitucho nas costas, ridículo. É isso que eles conhecem, mas é um bom jogador. Então as pessoas entendem. O Brasil é um país sujo, é um país de ladrões, é um país entendeu? De uma raça de terceira categoria, tá entendendo? Só se fala no Brasil, só tem cachaça, samba, carnaval, né? E futebol, que toda hora tá perdendo agora, ninguém sabe por quê. Entendeu? Então o Brasil é esse, é um país sujo que as pessoas pensam que tem. Aqui você vive no meio de cobra, macaco, né? Tudo isso que você pode imaginar, que isso aqui é uma selva, e é mesmo. Não tem leão, mas tem assaltante aos montes, pior do que leão, porque o leão passa lá, você se esconde dele, o assaltante você não consegue. Você prende ele faz um buraco 7 metros para baixo, ninguém sabe como e vai embora. Leão não faz isso. Cobra, você passa, você não pisar nela, ela não te morde, né? O assaltante já te viu de longe, pronto, acabou. Só Jesus. E mata por nada. Vai tirar um negócio no pescoço. E se não tiver nada, pior ainda. Leva um trocadinho no bolso, hein? Você. Então veja aqui. Na verdade, tudo que eles queriam era isso aqui. Então a mensagem era essa. A mensagem do momento que estamos vivendo, que a nossa preocupação é um corpo, é deixar o Espírito Santo operar. E eles disseram assim: e qual é a posição de vocês hoje como pastores, como responsáveis no governo, na direção? Simplesmente deixar acontecer. Simplesmente. Não atrapalhar. Nós estamos lutando para que os nossos obreiros, os nossos pastores, não atrapalhem a obra. Deixa a obra andar. Porque às vezes atrapalha. Vem uma pessoa, está se convertendo e começa a botar coisa na cabeça da pessoa, dizer bobagem. Mas isso aqui é pecado, isso é pecado. Pecado é uma coisa que cada um sabe o que é, conhece. Então, às vezes, falta ao obreiro o entendimento de uma obra ampla. Ele pensa que a igreja é o quintal da casa dele. Ou vai tirar o pastor daqui, ele vai mudar para outro lugar. Eu não quero sair. Eu não tenho muito isso, não. Tem um meio manhoso, os meio manhosos, que é mais a mulher que manda, né? Não sai daí, não. Não sai, não. Aí não sai mesmo. E mulher manda mesmo, né? E manda mesmo. Hein? E aqui, então, é por conta delas. Aliás, é o único lugar no mundo que elas mandam é aqui. Então, veja aqui, o camarada tem medo, né? Interessante que um detalhe assim. Fiquei lá nos Estados Unidos, o camarada me mostrou um livro que ele tinha escrito. Eu não entendo muito bem inglês, aí eu pensei, o que é que ele está escrevendo? Não, é que o mundo vai se acabar, porque e a igreja vai ser perseguida, e porque os crentes vão ser fuzilados. E ele fez, ele fez aquele drama no livro. E eu disse: rapaz, você está botando medo nas pessoas. Você não faz isso não há necessidade disso. Você botando medo nas pessoas. Quando você escreve um livro desse, falando do testemunho da igreja, eu vou te fazer uma pergunta. Você deve estar preparado então, para esse momento, né? Certo! Eu digo, então, muito bem. Eu vou só te perguntar uma coisa. Quando você chega em casa, que você encontra a mulher na porta, zangada com você, o que é que você faz? Eu procuro evitar, né? Eu digo, você tem medo da mulher de fazer cara feia para você? Você vai enfrentar fuzil, rapaz. Aonde? Você deixa os troços para lá, rapaz. Para de botar medo nos outros. As pessoas gostam de fazer isso. O mundo vai se acabar. E lá outro dia tinha um profeta, uns 10 ou 15 anos, da época do Médici.
Estou dizendo que o mundo ia se acabar e Belo Horizonte ia ser destruído pelo mar. Que? Coisa de mineiro. Coisa de mineiro. Eu acho que ele pensou que a lagoa lá, aquela lagoa que tem lá, que é o mar. Aí o gás, encheram a cabeça do gás, que era lá meio protestante, não sei o que ele era. Ele não queria saber, queria conhecer esse camarada. Ele começou a falar tanta bobagem, o gás tocou a campanha e disse: tinha esse camarada aqui. Foi bom porque ele sumiu também, ninguém soube mais notícia dele, mas estava fazendo sucesso em fazer medo dos outros. Bem, onde é que eu estava? Eu tenho direito, né, com a idade que eu estou, né? A esclerose vai chegando, né? Mas pior do que eu são eles, então nem sabem o que eu estava falando. Hein? O pastor, olha, eu ia passar mesmo, hein? Eu ensaiei umas 2 vezes para falar sobre o pastor e esqueci. Mas veja cá, o pastor da Armênia pediu que a gente fosse lá. E ele ficou, insistiu, foi no aeroporto, no carro, e tal. Ele não tinha nada a ver conosco. No último dia, nós tínhamos terminado todo o seminário, fomos para a igreja do outro pastor, que tinha estado aqui no Brasil, uma igreja com 1.200 membros, já colocada a igreja lá com uma obra, tudo certinho, grupo de intercessão, aquilo que muitas igrejas não têm, nossa ainda não tem, mas ele já tinha tudo certinho, a ceia foi dada, ele estava lá, mas aí ele falou assim: olha, só na minha região ali, uma pequena região, ali aos pés dos montes Arará, nós temos umas 30 igrejas. E nós queríamos pelo menos, até se fosse possível, porque eu sou responsável por aquele grupo ali, que vocês fossem lá, dar um seminário, como vocês deram aqui e tal. Aí eu brinquei com eles: pô, você está na beira do Arará, então você conhece, você já viu a Arca de Noé. Aí, porque a Bíblia diz que a Arca de Noé repousou, né? Pousou sobre os montes Arará. Aí disse assim, aí o que estava do lado disse: não, você sabe que lá na igreja dele tem um pedaço da arca? Eu disse: não, como é que é isso? Daí eles trouxeram lá de cima, tem um pedaço da arca. Eu disse: como? Tem, tá na frente lá. Eu disse: rapaz, você manda essa fotografia para mim. Mas ele deu a explicação. É que os montes Arará, eles pertenciam à Turquia, né? Que é vizinha aqui deles aqui, né? Aqui. A Turquia deve estar aqui. Hein? Bom, não, eu estou aqui, a Armênia. Olha, você vai terminar dando essa aula aqui, vem cá. Explica aqui direito, fala baixo, para eu poder passar vergonha. Os montes Arará estão aqui, ó. Esse está aqui. O negócio não foi Turquia, não. Foi essa região aqui do Irã. Aqui. Estou perdoado. Também eu não fui lá, né? Bem, então acontece que ele falou assim: olha, então nós estamos ali. Aí eu disse: mas como é que foi isso? Ele disse: não, porque depois que aconteceu a independência dos países, então a Turquia resolveu não ceder os montes que eles não cediam. Eles não cediam de forma nenhuma, com medo da União Soviética, porque era praticamente uma proteção deles lá. E conosco não houve isso. E você já viu a Arca? Olha, de quando em vez os montes se descobrem, é uma vez raramente, às vezes passa anos, e aquilo degela, e há de fato uma grande embarcação lá em cima do monte. Todas as pessoas que já foram lá, eles constataram isso. E aqui, lá na minha igreja, tem um pedaço da Arca de Noé. Eu agora estou falando isso porque quem quiser fazer um seminário lá, vai pelo menos para ver a Arca. Eu não sei se eu vou poder ir lá. Mas de qualquer forma, veja só, estou dando um detalhe, ele estava aqui em Minsk, conosco, terminado ali, nós viemos então, depois de grandes reuniões aqui,
a instituição de presbitério, aquelas organizações todas. E a nossa palavra foi sempre a nossa preocupação não é tirar nome de pessoas, de religiões, de grupos evangélicos aqui. Vocês não tem nada que mudar de nome. Vocês têm que mudar de vida só, mudar é a doutrina, é só isso. Se isso é bom, está muito bem. Mas aqui na Ucrânia, nós tivemos algumas experiências, porque chegamos lá depois do almoço, já o nosso voo chegou e nós diretamente para aquela reunião. Senão, os dias muito quentes ali, qualquer dessas cidades, não precisa falar, é bom que se diga, cidades muito bonitas, cidades extraordinariamente bonitas, todas muito bem protegidas, com cinturão verde, né? As ruas são largas, era próprio do regime, e as pessoas não sabem porque as ruas eram tão largas, porque não se usava nem automóvel, quase nessas regiões, não é o carro mas para não haver encontro das pessoas, entendeu? Você está lá, a cama está te vendo, você está passando, parou 3, 4, um pouco está sendo abordado, né? E eles mantêm uma certa abordagem ainda. Eu mesmo fui abordado lá na Ucrânia, né? Mas, meu amigo, eu sou brasileiro, não tem nada aqui, qual é o problema? O meu russo aqui não dá para explicar tudo, passaporte, mas mandou embora, ficou com cara de pobre, mandou embora. Então veja aqui, no Kiev nós encontramos, então nós fizemos seminário. Do seminário, passamos para outro dia, tivemos uma reunião com o presbitério. O presbitério era uma composição de 100 igrejas daquela região. O pastor Vladimir e o pastor Samir são pastores que já estão integrados aqui conosco, eles estão sempre juntos, já falam um pouco de português e tudo isso, mas são pequenas igrejas. Ao passo que esse grupo já é um grupo grande, tinha um presbitério com 100 igrejas e a administração eram 7 pastores. O presidente do presbitério o Valério esteve aqui, juntamente com o Igor Agapov. Igor Agapov é um elemento conhecido em toda aquela região, porque ele é russo e ele tem um acesso a todos aqueles países, ele visita aqueles países e ele faz parte da direção da missão chamada Emanuel, que é um grupo evangélico americano que manda para lá recursos para uma grande empresa de televisão que tem lá, cujo diretor esteve aqui também, que tem uma audiência de 15 milhões de pessoas e colocou à nossa disposição, que trouxe um pastor dos Estados Unidos, da igreja dele, com 2 ou 3 mil membros. Um pastor está desesperado. Ele disse: você vem conhecer o grupo de brasileiros. Ele chegou aqui, ele chegou um pouco atrasado, fez um convite para um jantar na casa dele, e esse pastor, ele já tinha falado da obra a esse pastor, o presidente da televisão, o diretor da televisão. Ele nos recebeu, abriu a casa para esse jantar. Enquanto se falava da obra, o pastor americano chorou o tempo inteiro. Ele disse: isso que eu sempre pensei para minhas igrejas e não consigo, e eu quero que vocês vão lá, que vocês deem um seminário. Nós não sabemos mais o que fazer. Estamos querendo pegar os diáconos todos da obra e mandar tudo para esses lugares, porque diácono faz tudo, fala russo, ele faz qualquer negócio, e sabe tudo, sabe mesmo. A igreja aqui, o pastor não entrou na frente e quase fechou a igreja, e tanta bênção. Mas ele não era diácono, sabe? É só a minha implicância, mas ele não era diácono. Esse aí queria um lugar, um dia que o pastor não tinha vindo ninguém, ele entrou na frente, mas fez um arrasto na igreja. Esse a gente podia mandar aqui para o campo, isso aqui, para a Sibéria. Aliás, tem as pessoas que querem ir para a Ucrânia. Pastor, estou querendo. 30 dias no freezer aqui do Manaim. Se você sair de lá vivo, vamos mandar você para a Ucrânia, tranquilamente. Primeiro tem que treinar, né? O negócio lá gela, não estava gelado não, mas estava até quente. Período nós passamos lá, voltando.
Então, aqui em Kiev, com esse grupo de presbitério, o Valério é o presidente. Valério é físico, doutorado pela Academia de Ciências de Moscou, um homem pesquisador, se converteu no período do comunismo. Eles souberam de quando em vez queriam botá-lo para fora, mas eles tinham que fazer duas coisas. Primeiro, perder o pesquisador, que a pesquisa dele era uma pesquisa de alto interesse do Exército, da Marinha Russa, que era a questão de líquidos, né, de pressão, líquido, aquele negócio que ele dominava aquela área toda, e era o chefe da pesquisa. Se eles tirassem ele dali, ele podia levar o segredo para outros. Ou então, eles tinham que prendê-lo e dar fim a ele, porque era a única forma que eles tinham, que era o recurso que eles usavam, evidentemente. Mas vigiado, de acordar de manhã cedo, KGB lá na frente da casa dele. Estou saindo uma viagem para tal lugar, para o bairro tal. Fazer um relatório para qual é o bairro, com quem queria conversar, ia fazer o que lá. Um negócio todo muito bonitinho, né? Negócio que não dava folga mesmo. Mas várias vezes ele percebia, o senhor falava com ele que estava para ser colocado para fora, e um dia surgiu lá o assunto meu e ele ficou sabendo de que ele ia ser despedido. Essa despedida era daquele jeito. Aí ele orou ao Senhor e o Senhor deu a ele uma visão. Mostrava o Lenin com uma pedra na mão, uma pedra na mão pronta para jogar em cima dele. E ele ficou desesperado e se ajoelhou naquele instante. Quando ele viu a visão: Senhor, me poupa disso. Aí o Senhor trocou a visão, mostrou a ele que aquela visão era simplesmente uma estátua de pedra, que não tinha efeito nenhum, que ele não ia fazer nada. E ele disse: com umas semanas esmaeceu tudo, desapareceu toda aquela perseguição, aconteceu tudo, e mais ainda. Aí ele disse assim: eu entendo uma coisa, isso tudo vai se acabar, esse regime vai se acabar. Pouco tempo depois, o regime veio abaixo, né? Aquela destituição de Estado, derrubado, aquele negócio todo e tal. Mas as experiências dele, o grupo fazia parte com ele, eram mais 6 pastores. 2 eram do caso que pertenceram à polícia soviética, KGB. Um deles era especialista em matar pessoas com a mão, estrangular pessoas sem deixar marca. Poucos segundos ele liquidava uma pessoa. O outro era também um oficial da polícia. Havia mais 2 do exército, 2 da aeronáutica, eram pilotos de MiG, e eram os pastores que faziam parte do presbitério lá. Eu digo: Valério, você me botou numa dificuldade quando você apresentou esse pessoal aqui. Minha esposa está lá no Brasil, me telefonou que eu volte o mais depressa possível. Você conhece muito do KGB aqui, você não quer que eu vou fazer? Eles riram muito, gostaram, né, da história, porque já não existe mais assim. Há uma liberdade lá. Mas eles tinham perdido o local de culto que era do Estado, porque o cidadão do Estado que é candidato, porque tem 2 candidatos lá, um é do Partido Comunista mesmo e o outro é da máfia. Eles até vieram perguntar: vota em quem? Vota na máfia. Vocês estão mais bem servidos com a máfia. E eles mandaram saber em quem que eles iam votar. Eles disseram: nós não votamos aqui em ninguém, porque nós não somos políticos, nós não gostamos de política. Perderam. No outro dia o salão estava fechado. Quase 3.000 pessoas se reuniam, tanto que o nosso seminário ia ser sábado e domingo, e não pôde ser porque eles fecharam e nós tivemos que fazer em outro lugar. Eles arranjaram rapidamente outro lugar para a reunião. Mas vejam só, eles perguntaram como é que aqui no Brasil. Eu disse: não, no Brasil é o seguinte, todas as pessoas têm o direito de chegar em qualquer igreja, representados, são pessoas que estão ali, nós temos consideração, são nossos, né, irmãos, familiares, pessoas da nossa. Mas é isso mesmo, o país precisa desse povo, nós estamos aqui, é nossa obrigação votar. Ele é representado lá fora, ele faz a propaganda, diz quem é, tem até uma pessoa para isso. Aí ele diz: pois é,
Se nós estivéssemos sabendo, se vocês tivessem chegado aqui uma semana antes, nós não tínhamos pedido o salão lá. Eles olharam para o outro e falaram: falta de sabedoria. Foi falta de sabedoria. Vocês tinham que receber esse pessoal e dizer o seguinte: que eles ficaram sem à vontade, no sucesso da propaganda deles, quando eles quisessem. Eles não iam ter o púlpito, mas eles podiam estar lá. É uma coisa normal, natural, em qualquer processo. Não há pecado nenhum nisso, ninguém, não é pecado mortal, né? Simplesmente você dizer que vai votar, que é uma obrigação, não está fazendo favor nenhum. Então vejam aqui, como o nosso assunto não é esse, então nós vamos continuar. Mas aqui eles estão com um grande projeto que compraram do governo uma propriedade, um preço lá embaixo. Eles têm muito prestígio naquela região hoje lá, pelo fato do trabalho social que eles fazem. Isso não é importante. Aqui nós tivemos uma concentração de pastores que vieram de vários lugares, inclusive da Groenlândia. Montes Urais, então toda aquela região. Mas nós tivemos um contato aqui também com os pastores de Varsóvia, aqui da Polônia. Eles levaram uma fita, não sei quem levou, e passou para eles ouvir uma fita de um seminário aqui. Eles: nós queremos um seminário desses pastores aqui em Varsóvia. Vai ter agora no mês de setembro e outubro, novembro, eles querem a presença nossa. Mais de 20 pedidos. Inclusive um fez um pedido a um dos nossos irmãos: olha, a minha região tem 150 mil membros. A minha região são 150 mil membros. Então uma quantidade de pastores imensa. Eu vim ver aqui e eu concluí o seguinte: nós precisamos desta obra lá nessa região. Quando é que vocês vão lá nos visitar para dar um seminário? Os apelos são desse tipo. São nações que se abrem. Então, uma grande porta. E nós, ao chegarmos em Moscou, estava programado o seminário em Moscou no sábado. Sexta e sábado. Nós chegamos na quinta-feira de tarde, já tinha um programa, um pedido, que nós fôssemos dar um seminário. Os irmãos imaginam, chegamos a 1h da tarde, uma cidade a 200 quilômetros de Moscou, para dar um seminário naquele dia para eles lá. O pastor que recebeu o nosso grupo lá, nós tivemos que fazer uma divisão. Foi um grupo para lá, um homem com 75 anos de idade, era o pastor, disse assim: nós nunca demos púlpito para ninguém, mas nós tomamos conhecimento de que vocês são um povo sério, que vocês têm uma palavra da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, e nós estamos precisando disso aqui. O púlpito é de vocês, pode falar o que vocês quiserem aqui, porque sabemos que a doutrina que vocês têm é uma doutrina sadia, é uma doutrina do Espírito Santo. Esse homem esteve preso durante 18 anos, pegou 10 anos de cadeia primeiro, depois pegou 3 anos, depois pegou mais 5 anos, e estava condenado a mais 5 quando veio a perestroika. Um ancião de 75 anos de idade, juntamente com seu assessor ali. A história de cada um deles, meus irmãos, é uma história que nós vamos trazer para o nosso povo. Eu fiz o seguinte: eu pedi que fosse levantado só naquele grupo da Ucrânia, aqueles 7 pastores, cada um desse o testemunho da conversão deles, como foi antes, depois, como as coisas aconteceram, as perseguições. Eu pedi que eles fizessem fotografias do KGB, fotografias das igrejas subterrâneas. Um deles, que não estava ali, foi nos buscar no aeroporto. Contou a experiência dele. Ele era formado em ciências sociais, com curso superior de marxismo-leninismo, comunismo puro. Doutorado, e ele é o responsável por uma região, não só pela região, porque ele era presidente do Partido Comunista lá de Kiev, da cidade da Ucrânia, da capital da Ucrânia. Esse homem contou a experiência dele. Ele tomava conta de um ambiente que eles chamavam de ressocialização.
Ele disse que um determinado dia eu perguntei: como é que foi sua conversão? É o seguinte: eu recebia sempre a visita de uma... eu sempre tinha no meu gabinete uma anciã que fazia limpeza do meu gabinete ali e toda aquela região ali. E um dia, eu nunca olhava para ela, né? Um dia, ela me fez um convite. Eu fiquei com tanto ódio dela, mas tanto ódio. Eu nem respondi assim, nem falei. Tanto ódio que eu fiquei. Eu vou mandar essa mulher embora, vou mandar prendê-la, vou fazer, vai acontecer. Passou. Eu não dei resposta a ela. Aí, passado mais uns dias, ela falou assim: vai na minha igreja, eu queria te fazer um convite. Você ir na minha igreja? Aí ele falou assim: olha, se você me fizer mais um convite, eu vou mandar lhe prender. Você vai expulso daqui, eu vou mandar lhe prender. Não quero essa conversa aqui. Mas ela fez o terceiro. Aí ele parou e disse: o jeito, veja só, o jeito é me ver livre dessa mulher. Mas eu vou ver onde é que eles se reúnem também, vou ver que negócio é esse, onde é que eles estão. E ela conduziu no meio de uma mata, não é mata, porque tem muitas aquelas árvores ali em volta, era inverno. E lá, chegando, ele viu um grupo de pessoas reunidas. Eles ficaram assustados com ele, e ele também meio assustado, mas eu disse: hoje eu vou ficar livre e eu vou dar uma solução nesse problema com essa mulher. Ele ouviu a mensagem. Ele disse: ali, naquele dia, o Espírito Santo me tocou. Eu comecei a ver a primeira coisa que eu entendi: Deus existe e Jesus está vivo aqui. Aquela mulher foi mandada embora. Eles tomaram conhecimento de que ela estava falando de Jesus, e mandaram embora. Eu não sei, depois ela deve ter ido para o interior, para algum lugar. O governo era o empregador de todos, né? Saiu do governo, ia passar fome, necessidade. Eu levei 1 ano para ser batizado. Eles todos tinham medo de mim, todos. E quando eu chegava, eles não sabiam o que fazer. Eu pedi que queria ser batizado, e só me batizaram 1 ano depois. Me levaram, fizeram um buraco no meio do gelo, lá na floresta, no meio do gelo. E eu fui batizado no meio do gelo. Foi a minha experiência. Meu batismo foi dentro d'água, uma água gelada que eles colocaram lá no meio do tanque de gelo. Meus irmãos, as experiências são todas desse tipo. Então, nós vamos pedir que cada um deles desse o testemunho, com as fotografias, com tudo. Em breve nós vamos passar para português. Até o Saib me telefonou, conversando sobre o assunto, e algumas sugestões. E eu até falei que nós estaríamos tratando desse assunto, até mesmo de termos vamos dizer, alguma coisa que pudesse dar mais consistência às informações aos nossos irmãos, porque a gente fala aqui, fala ali, mas o povo todo não recebe as informações. Então muitos perdem, às vezes, uma bênção de conhecer a amplitude dessa obra. Enfim, nós estávamos em Moscou. Ali recebemos vários pastores, inclusive o presidente das igrejas chamadas pentecostais, e também das igrejas da União Pentecostal, e outros grupos representando outros grupos que não estão ligados, são independentes, não estão ligados, não são registrados. Então tem uma gama de grupos lá. Mas a nossa palavra foi aquela: vamos nos unir. Vocês não são mais escravos, vocês não são mais servos, vocês agora são livres. É o momento da saída. Vocês hoje correm um risco muito grande, porque entre a liberdade, entre a servidão e a liberdade, há um abismo muito grande. Vocês têm que passar por esse abismo, e esse abismo se chama religião. Vocês não podem cair nesse abismo. Agora vocês têm que se identificar como um povo, como uma nação, como um povo. E nós estamos aqui para dar as mãos a vocês para essa caminhada.
E todas as vezes que falávamos, as lágrimas vinham, o quebrantamento. Nós não tínhamos como dar sequência a tudo, porque o tempo. Ali chegou um grupo de 19 pastores, que um pastor que esteve aqui pegou um grupo de fitas e deu um seminário antes de nós chegarmos. Mas aí, lá, um russo, aí os pastores, não, mas nós queremos lá direto, queremos ver lá esse de perto. E vieram para a reunião, tínhamos que orar por eles, um grupo aqui e outro. O presidente das igrejas chamadas Assembleia de Deus, de toda a União Soviética, ele chorou o tempo inteiro. As aulas, as palavras, ele chorava, as lágrimas vinham, e ao final ele disse o seguinte: eu estou representando todas as Assembleias de Deus, e eu quero isso para as minhas igrejas. Nós nem sabemos o volume, né? Nós não temos noção nenhuma do volume de igrejas, né? Pastores que nos espera. A confissão deles era espontânea, terminava uma reunião, algum quer dar a palavra, quer falar uma palavra, às vezes a gente esperava, podia ser uma palavra de reação contrária, mas todos eles a palavra era uma só. É que eles tinham achado um tesouro. No último dia, eles prepararam um almoço. Era um banquete. O grupo que preparou o almoço era um grupo pobre. Nós sabíamos que era pobre. Nós prepararam um banquete. O hotel que nós estávamos era um hotel muito bem localizado, grande, não sei quantos 1000 apartamentos. É uma área com 5 grandes, né, construções de apartamentos. E ele nos ofereceu um almoço. Eu acho que do grupo que estava lá, uns 3 ou 4 conseguiu almoçar, o resto não tinha tempo. Tinha que pegar a mala, tinha que sair, tinha que desocupar o apartamento, o tempo estava vencido. Nós estávamos com a viagem para Milão, porque tínhamos um seminário no outro dia, saímos no sábado, como tem um recuo do tempo, do horário, nos favoreceu, então nós podíamos chegar em Milão a tempo. Ele nos ofereceu o almoço. Aí eu falei com um dos companheiros, companheiro, eu já estou terminando, hein? Meus irmãos, eu falei almoço, o pessoal já está pensando em janta aqui. Eu disse, não é justo que esses irmãozinhos, né, pobres, até com falta de recursos para tratamento, saúde, eles fazer um negócio desse aqui e tal, nós vamos ver isso aqui como é que fica. Aí eu chamei, o nome dele eu não me lembro, um baixinho, vermelho, um russo lá, todo bravo, mal do baixinho, né? Ele olhou para mim e disse, eu quero falar com você. Ele falou assim, não é dinheiro não, né? Aí eu ri, o russo mal criado. Aí eu disse olha, você está fazendo um gasto. Não quero dinheiro, não quero, nós não queremos. Se nós vendemos tudo que nós temos para pagar vocês, essa vinda aqui, nós não vamos conseguir nunca pagar. O que vocês trouxeram para nós, não tem dinheiro que pague, não quero. O velho queria briga. Eu fiquei calado. Aí falei lá com o outro, olha, deixa aí com o outro que não vai brigar. Depois, quando a gente foi embora, ficou aí, de certa forma, nós temos consciência das coisas, né? Mesmo porque você tratava de dar um dinheiro que era da igreja, não tinha nosso, né? Aqueles que tinham, que puderam levar e que não faz falta, graças a Deus, né? Que às vezes os irmãos pensam, todos são, não são todos que vão com dinheiro. Às vezes é preciso até comprar uma passagem, essas coisas, mas um grupo vai por conta própria. Conta própria. E o Senhor tem nos dado, né? Aí, os recursos para isso. Então, ninguém precisa ficar preocupado. Mas vejam só, e eu sei que nosso povo não tem isso, não tem essa tolice. Nós agora estávamos saindo. Pegamos o voo para Milão. Em Milão, chegamos à noite, no outro dia era o seminário. Aqui os irmãos sabem, a mala, né?
não tem uma irmã, não tem a esposa, não tem nada, as malas, os irmãos sabem como é que elas vêm, né? É para catar uma roupa, tem que virar tudo, e a gravata vem toda amassada, aquela luta, né? Começamos a primeira aula, onde demos um pequeno testemunho a respeito da obra no leste europeu. As portas estavam abertas e foi um momento de graça. Veio a parte da tarde, era a unção de dois pastores, a unção. O primeiro pastor que ia ser levantado, nós somos pastores dando assistência lá, mas agora é o pastor da Alemanha e o outro que ia se levantar também da Itália. E foi dado início à reunião. O pastor, secretário do presbitério, ao presbitério reunido, o senhor revelou a unção do nosso irmão fulano e tal ao ministério, convidando ele vir à frente. A igreja ficou de pé, aí veio aquele alemão, pegou a vir à frente. O outro era o pastor, era o irmão que estava fazendo a tradução em italiano. Aí ele disse, ó, presbitério reunido, irmão fulano e tal. Aí ele parou, olhou, ficou assustado, sou eu? E chorando, né? Ele foi levado, era ele mesmo. E o outro substituiu, né? Tínhamos pedido que um outro viesse por qualquer necessidade, ele estava ali. Mas o fato mais interessante agora, o fato profético. Há 10 anos atrás, uma irmã da igreja de Vila Velha, uma irmã simples, né? Ela teve uma visão e falou ao pastor, eu tive uma visão. A visão é a seguinte, eu via um túmulo de um soldado alemão que havia morrido na guerra de 1914. E no túmulo dele estava escrita a palavra Maranata. E eu sabia que ele tinha feito uma intercessão, vejam só, para que Deus levantasse uma obra ali na Alemanha, que ele não sabia como era, mas que a Alemanha precisava disso. E ela trouxe no papel escrito, olha, a cidade onde está esse túmulo aqui, desse soldado alemão, é essa aqui. Ela escreveu lá, do jeitinho dela, aí o pastor traduziu lá, era Nuremberg. Acontece que o pastor que foi levantado ali, da nossa primeira igreja ali, na verdade, era de Nuremberg. Então estava sendo levantado. Naquela hora cumpriu-se uma revelação, uma visão que o Senhor deu, profética, sobre a obra ali naquele país. Foi um momento de muito quebrantamento. Por outro lado, estava sendo levantado outro pastor na Itália. Então a palavra foi dita, era o seguinte, que se naquele dia, se naquele momento, se na eternidade existe um balcão, por certo os anjos estavam debruçados sobre aquele balcão, vendo aquele fato histórico e profético ali. Um que era o berço do protestantismo, da grande reforma do século XVI, com aquela característica que foi trazida naquele dom espiritual. O outro representava ali, por certo, tudo aquilo que os mártires estão clamando na glória, o que está escrito no livro de Apocalipse, noite e dia, vestes brancas, palmas nas suas mãos, dizendo, até quando, Senhor, tu vingarás o sangue nosso e das testemunhas de Jesus? Eles estão clamando noite e dia, é o que diz a palavra. E hoje o Senhor cumpre aqui aquilo que, na verdade, é o grito dos mártires lá na eternidade. Eles pedindo a vingança, e a vingança hoje está aqui, o sangue derramado dos crentes, dos servos de Deus, aqui nesse país, na Itália, nas cruzes, nas arenas, nas fogueiras, fez brotar hoje essa pequena semente, que crescerá como uma grande árvore nesse país, para mostrar ao mundo, que Deus é o Deus de poder. Passa o tempo e a profecia se cumpre. Nós vivemos no imediato. Às vezes é uma palavra profética a nosso respeito, nós queremos que aquela palavra se cumpra no outro dia e ver as lutas em volta. E o Senhor começa a movimentar as coisas do seu jeito. Os moinhos de Deus
são vagarosos, mas eles moem fino. E naquele momento, a irmã começou a cantar o hino dos mártires, e ela parou e começou a chorar. Ela tocava e cantava, e todos ali tivemos um momento muito especial ali na presença do Senhor, por aqueles dados ali. E ali tinham irmãos da França, do Congo belga, de países até da América do Sul, e eu falei a respeito deles também, dali do berço do protestantismo, Calvino e tantos outros, que éramos agora testemunhas de que Deus não falha com as suas promessas. Nós somos simplesmente, meus irmãos, nós somos simplesmente pequenos veículos de uma bênção que nós não sabemos como ela acontece, nós não sabemos a extensão dela, nós não sabemos por que Deus nos usou e pode nos usar, e nós não sabemos como que o mundo se abre daquela forma. E eu completo dizendo uma coisa, o que eu disse para eles: dentro de 2 a 3 anos, o mundo vai presenciar aqui o maior avivamento espiritual que ele já viu, porque vocês viveram sob o regime aqui de um ateísmo, da luta contra Deus, e Deus vai levantar homens aqui cheios de poder aqui, para testemunhar de uma grande operação, de um grande avivamento, que será o último avivamento da história da igreja. Agora, vocês vão viver um tipo de avivamento diferente do século 17 e 18. Foi simplesmente uma manifestação do Espírito Santo. Mas agora não, agora é corpo e sangue, corpo e revelação. Corpo é governo, é disciplina. Foi isso que o Senhor nos ensinou nessa obra. Nós estamos trazendo aqui para vocês. Se vocês usarem isso, o mundo vai ficar estarrecido, porque o mundo vai reconhecer uma coisa: Deus é o Deus de poder, que das cinzas da igreja subterrânea Ele vai levantar a grande igreja, que anunciará ao mundo inteiro a sua palavra através de um testemunho, que a palavra do Senhor diz assim: e o evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Meus irmãos, chegamos no Brasil, chegamos na segunda-feira. Na terça-feira o irmão me procurou e me telefonou, diz: olha, eu tive uma visão, eu vi que nesse final de semana ia ser dado um testemunho da viagem dos irmãos, mas eu via que entrava no Manaim, entravam anjos, 3 anjos, mas um se destacava, era enorme. Ele batia, ele botava o pé no Manaim, o Manaim estremecia. E eu sabia que se tratava do arcanjo. Ele tinha uma espada na mão, ela era flamejante. Eu só passei a ver só a faísca, que eu não podia contemplar, mas eu ouvi uma voz assim: estamos chegando de uma grande batalha no leste europeu, fomos vencedores, fomos vitoriosos. Naquela noite o Senhor, naquela noite um dos nossos vigilantes aqui, nossos militares, teve uma experiência. Ele fazendo a ronda ali perto do tanque de batismo sozinho, encontrou-se com uma pessoa muito amável, e eles ali começaram a conversar, e ele perguntou: o que é que você está fazendo? Eu estou orando pelo povo que está dormindo, está descansando. Ele falou assim: orando? Disse: mas onde é que você está? Ele não disse onde é que ele está. Eu estou lá no Principiante, estou lá na frente do Principiante. Você quer orar? Disse: vamos orar. E se ajoelhou ali no chão, e daí um pouco, ele sabia que era um anjo, e ele viu que era um anjo que estava ali, e o Senhor tinha nos avisado que o Senhor nos daria um sinal nesse final de semana. Meus irmãos, há uma grande porta, ela não vai se fechar mais. Nós temos uma responsabilidade. Os apelos são de toda ordem. Nós
temos que dizer, o disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Há poucos instantes, eu estava sem condições de dar aula, né? Falei com os irmãos lá, disse: olha, vai lá, tem um outro irmão, passou primeiro, o segundo pode ir também no meu lugar, não estou em condições, né? Daí um pouco, eu disse: não, agora é você mesmo, e eu estou aqui, né? Bom, pode ser que daqui a pouco eu adoeça outra vez, mas agora estou bom, né? Até para atrapalhar o jantar dos irmãos, mas isso aí, de pé. Meus irmãos, nós vamos ficar de pé. E eu vou só chamar a atenção enquanto os irmãos fazem a introdução. Se os anjos viram lá, se o Senhor atendeu às nossas intercessões, e nós sabemos que há uma operação de anjos, eu falei com os irmãos lá, e essa operação que está acontecendo lá é uma operação de anjos. E nós sabemos que nessa hora, como um exército perfilado, eles estão diante de Deus, glorificando ao Senhor por essa grande obra que o Senhor está realizando. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome nós damos glória. E nós vamos ficar como se estivéssemos perfilados. Ninguém vai ficar em posição de sentido. É até muito bom, né? Mas perfilados em respeito, em glorificação ao nome do Todo-Poderoso. Porque toda honra, toda glória, toda força, todo poder, todo louvor, toda adoração ao Deus Trino, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, toda glória. Esse louvor é o louvor que está contido no Salmo 19. Quem escreveu foi um grande músico do passado, e ele perdeu a audição. E quando ele escreveu, ele já estava surdo. Quando ele escreveu esse louvor, ele via uma tempestade, ele sabia que os trovões, naturalmente ele sabia, os relâmpagos, os raios cruzavam o céu naquela noite. E ele escreveu: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas nós só somos dependentes desse Deus Todo-Poderoso. E a Ele nessa hora nós vamos glorificar. Fica à vontade para glorificar o nome do Senhor, enquanto o louvor vai ser cantado por tudo aquilo que Deus fez. Viemos de uma grande batalha, mas aí está a vitória.